Fala, meu amigo, minha amiga, meu nome é Ângelo Augusto, professor da Elétrica Residencial. Se você está vendo esse vídeo é porque você recebeu o seu acesso exclusivo a uma série de videoaulas gratuitas focadas 100% na elétrica residencial. A gente sabe que a teoria é muito importante, porém, eu gosto muito de ser direto ao ponto. Então não é mais um vídeo que você vai ficar vendo aí, enchendo a sua cabeça de informação. Não, eu gosto da prática, eu gosto de mostrar como se faz e como funciona. Então, se você é um iniciante ou um profissional na elétrica residencial, esse vídeo é para você. Esse vídeo também é focado para pessoas que buscam, às vezes, fazer uma manutenção em casa, talvez trocar uma tomada, instalar um chuveiro, ou até mesmo, ou mais adiante, fazer a instalação de um quadro de distribuição. Então, se esse é o seu caso, um iniciante ou um profissional na área da elétrica, fique nesse vídeo até o final. Lembrando, como é uma série de videoaulas gravadas, são 3 videoaulas. Você só vai receber a sua segunda videoaula se você assistir essa videoaula por completo, porque o acesso é somente no final das aulas. Por que a gente fez isso? Toda pessoa que assistir a videoaula até o final, ela vai receber uma apostila de bônus. Então, nessa videoaula, assim que você finalizar ela, eu vou liberar exclusivamente uma apostila da elétrica residencial do zero até o avançado. A apostila vem no formato digital, são imagens coloridas, de fácil entendimento. Nessa apostila você vai aprender desde a montagem de uma simples tomada até montar um quadro de distribuição. Tudo com passo a passo detalhado. Como a apostila é digital, você vai receber ela no seu celular, porém você também pode imprimir. Por mais que ela está no meu nome, eu permito que você imprime e pode estudar no seu dia a dia, não tem problema nenhum, beleza? Então é muito importante que você veja essa aula até o final, primeiro, para você pegar o conteúdo da elétrica, segundo, para você receber o seu bônus, que é a apostila gratuita, e terceiro, para você liberar a sua segunda videoaula. Então são videoaulas curtas, aqui não tem videoaula de 1 a 2 horas, são videoaulas de 10, 15 minutos no máximo, beleza? Então fica até o final, seja muito bem-vindo após essa videoaula. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem dentro do grupo do WhatsApp, beleza? Então, nessa série de 3 videoaulas, a gente sabe que a prática ela é muito importante, porém, a teoria ela também faz parte do nosso dia a dia. Seja em qualquer profissão que você vai fazer, você tem que estudar um pouquinho de teoria, mas também tem que colocar em prática. Então, além da aula aqui no quadro de teoria, você também vai ter uma aula prática com a gente. Então, fica até o final desse vídeo. Assim que você assistir este vídeo até o final, você vai ter acesso também à sua outra videoaula gravada 100% na bancada. Então, para você poder iniciar na área da elétrica residencial, seja você um amador ou você um profissional já da área, a gente tem que saber o princípio da elétrica. O que seria isso? Essa aula vai ser sobre tensões. Eu vou te explicar, por exemplo, é bem fácil, é bem simples de você aprender. Eu quero uma aula didática, ou seja, para uma pessoa ali que tem 18 anos de idade, ou uma pessoa que tem 80 anos de idade, eu quero que ela veja esse vídeo e consiga entender sobre a elétrica residencial. Então eu vou tentar passar para você a minha visão de uma maneira muito simples, muito fácil e muito importante para você também entender. Pessoal, os tipos de tensão aqui no Brasil, ela varia em 127 volts, 220 volts, também temos a tensão de 380, porém não é tão comum em residências. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na área de usina, então a gente tinha também tensões de 440, 720, né, que ali é uma tensão que vai cada vez aumentando mais, porém na área da residencial, da nossa área da elétrica, a gente sempre trabalha com tensões mais baixas. Então, 127 volts e 220 volts. Para você fazer qualquer serviço na sua região, seja instalar uma iluminação, trocar um disjuntor, montar um circuito de uma tomada, às vezes até fazer ali o circuito completo de um chuveiro, você tem que saber, é muito importante, você tem que saber a sua tensão. Exemplo, algumas tensões da nossa região do Brasil, elas se enquadram em 127 volts, fase mais neutro. Beleza? Se essa for a sua região, aguarda que eu já vou continuar o vídeo também. Algumas regiões é 220 fase de neutro. Olha que engraçado. Isso aqui confunde muito a cabeça, principalmente de muito engenheiro eletricista. Então tem muitas regiões onde o fase mais neutro é 110, né? A gente fala por 127. E também o fase mais neutro é 220 volts. Então tem que ficar atento nisso. E tem também, por exemplo, na minha região aqui de Minas, de Belo Horizonte, a gente trabalha fase 220. Então na minha região é isso aqui, ó. 220 volts e 127 volts. Se você se adequada nessa área aqui na sua região, você tem que ficar atento. Por exemplo, quando você for fazer um circuito de tomada 220, se na sua região for fase mais neutro, você tem que utilizar isso aqui. Você não pode colocar fase mais fase, entendeu? Então isso é muito básico, isso é a base da elétrica. Então vamos dizer assim. E outra,
A fase, o neutro, o sistema de aterramento, todos os circuitos da elétrica, eles contemplam uma nomenclatura. Ou seja, como que a gente chama isso? Isso aí a gente fala que são as simbologias. Às vezes eu que uso muito projeto elétrico, então eu vou disponibilizar abaixo para vocês também um manual, né? Uma apostila completa da elétrica. Então assim que você acabar esse vídeo, você vai receber a sua apostila, você não paga nada por isso. Dentro da apostila também tem a parte de simbologias, porque às vezes você pega ali um projetinho elétrico, para quem já está na área, e vê aquelas simbologias, não entende muito bem. Então isso aqui, ó, a base da elétrica é isso aqui, ó. A fase, a simbologia dela é o F, então é bem simples. O neutro, o N, o terra é composto pela sigla T, e o PEN é neutro mais terra. Ângelo, o que significa esse PEN? Eu sou iniciante na área da elétrica, não entendo absolutamente nada de simbologia. Meu amigo, o PEN você vai utilizar em regiões onde não tem aquele cabo terra. Vou te dar um exemplo. Talvez até na sua casa mesmo. Lá no padrão da sua casa, talvez está chegando ali a fase e o neutro, certo? Porém, para dentro da sua casa não vem o cabo de terra. Então, esse cabo de neutro, que ele vem lá do padrão para dentro da sua casa, a gente chama ele de PEN. Por que PEN? Que ele significa o terra mais o neutro juntos. Ângelo, mas por que ele é junto? É porque lá no seu padrão ele costuma ser aterrado. Então, eu não sei na sua região, por exemplo, na minha região, a concessionária chama CEMIG. Então, ela instala o padrão, certo? Lá no padrão, ela faz o aterramento do padrão. Então, ela conecta o cabo de neutro também naquele aterramento e leva o neutro lá para dentro da sua casa, lá no seu quadro de distribuição, e não coloca o cabo terra. Beleza? Então, esse cabo neutro que já está aterrado no padrão, ele é chamado de cabo PEN, que significa neutro mais terra. É como se o neutro já fosse aterrado e você consegue utilizar ele lá no quadro de distribuição. Ângelo, eu quero montar um quadro de distribuição aqui na minha região e não tem terra. Então fica até o final, nas próximas aulas a gente vai ter mais conteúdo de elétrica. A gente também tem um treinamento completo ensinando a montar quadro do zero ao avançado. Então é muito importante que você saiba ali montar quadro, por exemplo, monofásico, bifásico, trifásico. Então é muito bacana também. Pessoal, para a aula não ficar chata, essa é uma aula mais rápida, né? Um pouquinho mais didática, para vocês pegarem o conteúdo da matéria, a primeira aula, né? A gente também fala sobre as cores. Então é muito importante. Por quê? Antigamente, o pessoal mais antigo na área da elétrica não se importava com as cores. Então, por exemplo, eu lembro do meu pai, né? Que eu aprendi a trabalhar de elétrica com ele. Então, nossa família inteira é de eletricistas. Então, por exemplo, o meu pai não se importava. Na época ali de 30, 40, 50 anos atrás, o pessoal fazia instalação elétrica completa, às vezes com uma cor só de cabo. Então pensa que absurdo. Então às vezes utilizava ali só o cabo azul, só o cabo verde. Talvez você que está vendo esse vídeo vai se identificar. Você já reparou na sua instalação? Você já foi lá no padrão e viu aqueles cabos que vêm para dentro da sua casa trazendo energia? Eles são de cores diferentes? Se a instalação for muito antiga, costuma não ser. Costuma ser tudo cabo preto, tudo cabo azul. Isso antigamente não interferia. Porém, a norma ela vem sempre mudando, né? Que é a NBR 5410, que é a norma que permite e também instrui a gente a trabalhar com elétrica de baixa tensão. Então, ela sempre fala, você que vai fazer um circuito novo na área da elétrica, coloque as cores corretas, porque é até mais fácil de você depois manusear. Eu, sem brincadeira, já tomei choque demais, porque às vezes eu olhava para um cabo que era azul, achava que ele era um cabo neutro, talvez sem tensão, sem energia nele, ia lá, encostava a mão e tomava choque. Por quê? Era um fase. Então as cores também são muito importantes. Por exemplo, o fase, normalmente a gente utiliza preto, vermelho e branco. Então quando você vai fazer uma instalação aí, você quer utilizar o cabo fase, seja numa tomada, né, seja para aplicar talvez um motor, um chuveiro, que é muito importante também. Então utilizamos o cabo preto, vermelho e branco. Se na sua região for 220, duas fases, normalmente a gente utiliza, por exemplo, fase vermelha e uma fase preta. Se for 3 fases, você pode utilizar as 3 cores. Pode também utilizar todas as fases pretas? Sim, pode. Beleza? Não tem problema nenhum. O cabo neutro, normalmente a gente utiliza azul. Azul escuro ou azul claro. Porém, em algumas regiões também dá para utilizar o cabo branco. Então aí você tem que ficar atento. Por quê? Você pode ter que utilizar o branco como fase, mas também pode utilizar o neutro como branco. Então tem que ficar atento nisso aí, para não misturar as cores, beleza? O cabo terra, normalmente, eu vou ser bem honesto com vocês, 100% das vezes eu utilizo o cabo somente verde. 100% das vezes, não tem conversa. Porém, alguns aparelhos, talvez algum motor, algum ventilador, vem aquele cabinho terra para você ligar na carcaça, não sei se você já deparou com isso, o cabo ele é verde e amarelo. Você vê que no mesmo cabo ali, metade dele é verde e metade é amarelo. Alguns vêm até com marrom também. Então isso é para você ficar um pouquinho atento e ver a importância
tanto de descobrir a tensão da sua região, então é muito importante você saber, Ângelo, qual que é a tensão da minha região? Cara, eu tô gostando das suas videoaulas grátis, eu quero instalar um chuveiro aqui em casa. Primeira coisa que você tem que saber, a sua tensão aí, ela é 220? Ela é 127? Ela é fase neutro? Ela é fase? Beleza? Então fica muito atento nisso. Nas próximas aulas a gente vai ter conteúdo gravado aqui na nossa bancada, aula prática, aula bacana, que você pode ter no dia a dia ali, talvez tirar uma dúvida, talvez aquela dúvida que você tem é a dúvida de várias pessoas nesse grupo, beleza? Então não pode mandar o link dessa aula para outras pessoas, só para você ficar atento. É exclusivo de você que está aqui nesse grupo, essa aula foi feita exclusiva para você, gratuita. No final dessa aula, eu vou deixar também um PDF da apostila completa. Então você pode fazer o download da apostila. Muitos alunos também gostam de baixar a apostila no celular, mas também gostam de imprimir ela. Quando você imprime, fica show de bola. Fica muito mais fácil de você aprender, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Dentro do grupo, pode mandar qualquer dúvida que a gente vai responder também e te aguardo na próxima aula, beleza? E para você que ficou até o final dessa aula, não para por aí. Eu vou liberar hoje exclusivamente para você. Vai aparecer um botão aqui abaixo do nosso treinamento completo com o certificado. Ângelo, como que funciona esse treinamento? Pessoal, é um treinamento idêntico a essa aula que você viu, uma aula 100% gravada na prática. A diferença aqui vão ser mais de 30 videoaulas gravadas. Então assim que você finalizar esse vídeo, vai ter um botão aqui abaixo, você clica, preenche os seus dados. Eu vou mandar um link exclusivo para você já começar a assistir todas as suas videoaulas. Como são videoaulas gravadas, você pode assistir no seu tempo, pelo celular, pelo computador, não tem problema nenhum. E lembrando, você vai ter um suporte exclusivo com o nosso time. Assim que você fizer a inscrição, eu vou te colocar dentro de um grupo exclusivo do WhatsApp, que só tem a gente, só tem alunos da elétrica residencial. O acesso é vitalício. Ou seja, você pode participar do treinamento hoje, fazer a sua inscrição. Daqui 5 anos, se você quiser assistir suas aulas, elas estão disponíveis para você. Não tem prazo para você finalizar o treinamento. É claro, muitos alunos em menos de 10, 15 dias conseguem finalizar o treinamento e pegar o certificado, que é muito importante. Você vai ter também apostilas grátis. Sempre que a gente for atualizar a nova versão das apostilas da elétrica residencial, seja da elétrica, seja de montagem de quadros, seja de aparelhos de medição, todas as novas atualizações você recebe gratuitamente se você for um aluno do treinamento completo. E o mais importante é isso aqui, ó, certificado de conclusão. Todos os nossos alunos que finalizam o treinamento completo pegam o seu certificado, que é muito importante. Lembrando, o treinamento gravado, então é muito simples de você assistir. Eu vou deixar o botão aqui abaixo. O treinamento hoje, ele custa R$ 697. É um treinamento muito barato em comparação no mercado. Porém, como você ficou nesse vídeo até o final, esquece esse preço aqui, esquece esse preço. Você não paga 697, você não paga R$500, nem R$300. É isso mesmo, um treinamento completo com certificado. Eu vou deixar o botão aqui abaixo, garanta sua vaga por tempo limitado, somente R$197. Você não ouviu errado, é R$197. Você pode também parcelar no cartão de até 12 vezes de R$19,90. Uma parcelinha que cabe no seu bolso. Não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas. Eu vou disponibilizar apenas 10 vagas. Clique no botão abaixo que ele vai aparecer para você agora.